do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Estamos preparando aqui para mais uma videoaula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, baseada na revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E nessa oportunidade estaremos iniciando um novo ciclo de estudos. Já estamos iniciando já um novo ano, né? Eu aproveitaria aqui até para desejar a todos um feliz ano novo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que nesse período nós possamos não somente dedicar nossa vida àquilo que nós temos prometido às vezes, né? No final do ano fazemos muitas promessas e queremos que você também, dentre elas, se proponha a estudar mais a palavra de Deus, a aprender mais, porque quanto mais você aprende a palavra de Deus, muito mais forte você fica espiritualmente falando, né? Então nós vamos iniciar essa lição, a primeira lição desse trimestre, dia 2 de janeiro de 2022 já, e dentro dessa lição estaremos estudando a supremacia das Escrituras. Trata-se de um tema muito relevante. Nós conhecemos o que é a Bíblia, não é? Temos que saber de que se trata quando falamos sobre a Bíblia Sagrada e também de aprender os seus ensinamentos básicos e, além de tudo, o principal de tudo dentro dessa matéria da teologia que trata de bibliologia, né? Aprender um pouco mais sobre esse livro sagrado que nós cristãos utilizamos para a fundamentação da nossa fé, ok? Então a primeira lição desse trimestre, ela vai nos trazer a autoridade da Bíblia, que nós veremos a seguir. A segunda lição, a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição, a inerrância da Bíblia. A quarta lição, a estrutura da Bíblia. A quinta lição, como ler as Escrituras. Sexta lição, a Bíblia como um guia para a vida. A sétima lição, a Bíblia transforma as pessoas. A oitava lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus Cristo. 9, a lição de número 9, as histórias e as poesias falam ao coração. A lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. A lição de número 11, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. A lição de número 12, as epístolas instruem e formam cristãos. E a lição de número 13 e última desse trimestre, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Muito bem, a lição de número 1, a autoridade da Bíblia, traz como texto áureo: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Está baseado em Salmos de número 119, versículo 1. A verdade prática destacada pelo autor diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé. A leitura bíblica para ser realizada em classe, nós não leremos aqui, você pode ler tranquilo aí, está registrado no Salmo 119, dos versículos 1 até o 8, para a nossa meditação, né? Então nós teremos a primeira apresentação dessa lição, né, os objetivos dessa lição, a motivação, a conclusão da lição. E também queremos trazer aqui que essa lição está dividida em 3 tópicos principais, sendo eles a origem da Bíblia e a revelação divina, né? O segundo tópico, dentro desse primeiro tópico principal, nós temos 3 itens, que é a origem da Bíblia, a revelação geral, a revelação especial e, passando então para o segundo tópico principal, teremos as evidências da autenticidade da Bíblia, sendo o primeiro item dela evidências internas, o segundo item dela as evidências externas, o terceiro item, ou melhor, são só 2 itens, né? E também agora, passando para o terceiro tópico, teremos a mensagem da Bíblia. Primeiro item, a supremacia da Bíblia. Segundo item, o poder da palavra de Deus. E terceiro e último item, o propósito da Bíblia. E finalmente teremos a conclusão da nossa lição. Muito bem, voltando então ao início para começarmos a meditar sobre esse tão importante tema, né, que é exatamente a autoridade da Bíblia. Nós podemos então começar agora pela origem divina, a origem da Bíblia, né? Aí a revelação divina.
Dentro desse tópico principal, como eu disse há pouco, existe primeiro a origem da Bíblia, né? É bem verdade que a Bíblia, a própria palavra Bíblia, né, é uma palavra no plural, que significa livros, ou seja, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros, né, montados em um só. E é bem verdade que não nos ateremos aqui às datas em que foram juntados esses livros, nem como seus autores, nem como as pessoas que assim estudaram e fizeram agiram, mas queremos deixar claro que a Bíblia ela foi escrita num período grande, nós vamos ver daqui a pouquinho esse período, e eu queria passar para vocês que, na realidade, nós vamos tratar mais da área cristã, a visão cristã da Bíblia, né? Porque nós não podemos relativizar a Bíblia Sagrada. É bem verdade que as demais religiões que existem no mundo também possuem os seus livros, né? Que orientam a sua fé, e da mesma forma que o cristão crê que a Bíblia é verdadeira, eles também acreditam que o livro deles é verdadeiro, mas não vamos relativizar com eles, porque nós temos evidências muito claras, e é o propósito desse ciclo de lições, deixar claro para nós que o verdadeiro caminho que nos leva a Deus é a Bíblia Sagrada, porque ela traz como tema central a pessoa bendita de Jesus Cristo. As demais religiões, grandes religiões do mundo, não tem essa alternativa, né, de você buscar a Deus através de Jesus Cristo. Lá são outras alternativas que não nos importa destacar aqui. Mas, de qualquer forma, mostra que todo ser humano ele tem uma tendência de buscar o divino, né, buscar algo superior a ele. É algo que transcende o homem. Isso é uma faísca, eu sempre costumo dizer, uma fagulha divina dentro do coração dos homens. E isso mostra, é uma das provas que mostra que o homem busca Deus. Então, essa busca incessante de Deus, ela se dá através que é a fagulha do Espírito, do próprio Espírito, da imagem e semelhança de Deus, que faz com que o homem busque essa autoridade divina sobre a sua vida. Todo ser humano tem isso dentro de si. E é bem verdade que muitos não encontram através da Bíblia Sagrada. Daí a nossa responsabilidade de estudarmos a Bíblia e transmitir a outros. Alguns escritores, até muito famosos, se converteram ao cristianismo não porque outras pessoas falaram de Cristo para eles, mas porque estudaram todas as religiões, leram todos os livros de todas as religiões, e a mais coerente, a mais sensata, realmente é a Bíblia Sagrada. Então, o cristianismo, ele provém desse conjunto de livros, que são 66 livros, nós vamos ver no decorrer da lição. Então, existe a origem da Bíblia, a revelação divina, né? Pedro, inclusive, ele enfatiza, né, que nenhuma palavra das profecias foram produzidas por homem algum, mas homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, produziram essas escrituras, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fez chegar até nós. Está lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, depois você confere, ok? Então, também Paulo, ele, lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele ratifica, né, ele corrobora com essa mensagem bíblica de que a mensagem que Deus tem para o homem são as santas escrituras. Dentro desse tópico, né, temos também uma revelação geral, né, falando da origem da Bíblia, ela tem uma revelação geral. E é tratado no meio teológico, como revelação geral, aquela que Deus faz conhecer em toda parte, por meio da história do universo e da natureza humana também, né? Separando esses tópicos, na história, universo e da natureza humana, primeiro na história, Deus se revela pela sua soberania. Nós vemos que grandes feitos e grandes acontecimentos na história da humanidade teve a influência, a intercessão divina, sobrenatural. E isso os homens que de fé entenderam dessa forma, e aqueles que não quiserem entender fatalmente sucumbiram, né? Também tem o Deus se revelando, né, essa revelação geral da Bíblia através do universo, né, o universo proclama a glória de Deus. Por mais que as pessoas acham que tudo é casual, né, aconteceu por acaso,
e houve uma explosão do Big Bang, aquela história toda que os irmãos já estão cansados às vezes até de saber, mas na realidade o universo que nós temos diante de nós é como aquela teoria que é muito conhecida, né, nos livros teológicos, nos livros cristãos em geral, do relógio e o relojoeiro, né? Alguém andando pela rua encontra um relógio, ele sabe que por trás daquele relógio existe alguém que criou aquele relógio, ele não apareceu sozinho ali. Então, esse conceito ele se aplica também à natureza. A natureza não apareceu sozinha aí, sem ninguém fazer nada, ela surgiu do nada. Esse nada tem que ter um nome, tem que ter surgido de alguma coisa, e é exatamente a criação do universo que nós entendemos como sendo uma das evidências da revelação divina da palavra de Deus. O salmista foi muito enfático em dizer, né, os céus manifestam a glória de Deus, né, e o firmamento a glória do seu poder, mais ou menos, o versículo diz mais ou menos essas palavras assim, né. E em terceiro lugar, né, o próprio ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal, embora a ciência classifique o ser humano dentro dos 3 reinos conhecidos da ciência, que é o vegetal, animal e espiritual, nós temos também o reino, o vegetal, mineral e animal, né? Animal, vegetal e mineral. Os 3 reinos. Não deixar confusão não, que a gente troca muitas palavras e às vezes fica perdida, né? Mas, dessa forma, nós entendemos que mesmo classificando o homem dentro do reino animal, segundo a ciência, não existe nenhum outro animal na Terra onde, se bem que há uma discussão muito grande se há vida só na Terra, né, da quantidade de planetas, esse negócio todo, mas são coisas irrelevantes para a nossa aula. Nós entendemos que não existe nenhum animal, isso que é importante, na Terra que possua as características do ser humano. Alguém, para defender alguma teoria da evolução, fala que mas tem uma prova científica de que o homem descendeu do macaco. Essa é muito difundido nas escolas, nós temos até que tomar cuidado com os nossos filhos, netos, né, para rebater essa colocação da ciência, até porque nós vamos ver daqui a pouquinho, uma das coisas que a palavra de Deus faz é redarguir, né? O apóstolo Paulo usou esse termo redarguir, que nada mais é do que confrontar, exatamente fazer isso, né? Então nós temos sim a ciência falando que 99,999% do DNA ou dos genes do macaco é semelhante ao do homem. Glória a Deus por isso que seja. Com apenas 0,0001% o nosso grande Deus fez o macaco e fez o homem, né? Que maravilha, né? Com uma pequena diferença ele fez um ser totalmente diferente, desafiando a capacidade humana de análise. Amém? Bom, o terceiro item desse primeiro tópico, nossa origem da Bíblia e a revelação divina, trata da revelação especial, né? Por um lado, a revelação geral denuncia a culpa humana, por outro lado, a revelação de Deus sobre a Bíblia Sagrada, ela nos traz clareza de conhecimento. Isso que é muito importante, né? Então, as Escrituras Sagradas, elas, por meio da salvação contida da Escritura, que conhecemos a pessoa de Cristo, né? Esses sinais, a Bíblia diz lá em João capítulo 20, verso 31, que esses sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É a revelação especial que Deus dá da sua palavra ao ser humano que procura. O segundo tópico principal da nossa lição trata das evidências da autenticidade da Bíblia. Existem, dentro desse tópico, evidências internas na Bíblia, né? Essa palavra autenticidade, ela significa aquilo que é verdadeiro, né? Ela vem de um termo grego, autentes, que significa aquilo que é verdadeiro. E quando ela é aplicado à Bíblia, né, às Escrituras, esse termo indica a autoridade da Bíblia. A própria Bíblia se autentica a si mesmo. Nós temos um versículo que ele é, às vezes, até mal compreendido, né? Mas que diz, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Esse versículo que o Paulo escreveu diz assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir com justiça.
toda a Escritura divinamente inspirada. Não é que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nós temos escrituras no mundo todo, aí, de tudo quanto é tipo, todas as religiões possuem as suas escrituras, mas nós estamos tratando de escrituras divinamente inspiradas. Como o apóstolo Pedro disse, já citei, né? O apóstolo Pedro falando que nenhuma profecia das escrituras foram produzidas por homem algum, mas homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram inspirados por Deus. Então, nós temos que tomar cuidado que não é toda escritura que é divinamente inspirada. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, ok? Então, dentro desse termo, eu acabei de citar, né? Nós temos o termo, ela é proveitosa para ensinar, ela nos ensina tudo aquilo que precisamos e é necessário para nosso viver. Ela também é proveitosa para redarguir. Redarguir significa oferecer uma resposta, ou também contradizer algumas coisas, replicar algumas coisas. Ou seja, é uma palavra usada por Paulo muito forte, redarguir, porque com ela nós podemos sim rebater as falsas doutrinas que são levantadas, até às vezes supostamente usando a Bíblia para tentar confundir a mente do cristão, mas a própria palavra de Deus, ela rebate isso, né? Ela contradiz essas coisas. Ela é proveitosa também para corrigir, para nos corrigir, né? Ou seja, a palavra redarguir também, ela tem algo assim, um significado jurídico que significa acusar. Redarguir é acusar. Acusar não que eu acuse alguém de alguma coisa errada. A Bíblia, sim, ela nos acusa quando quando cometemos algo errado que não agrada a Deus. Nós procuramos na Bíblia, encontramos a própria Bíblia falando, mostrando para nós que nós estamos errados, então ela realmente contradiz aquilo que nós estamos fazendo, ela nos acusa, né? Há uma acusação. Nós não vamos confundir com acusação, porque quem é o acusador é o diabo, né? A palavra esse acusar é mostrar, é destacar. A palavra de Deus destaca para nós aquilo que nós estamos fazendo, certo ou errado. A palavra de Deus é poderosa para isso, amém? Bom, dentro dessas evidências internas, nós temos uma unidade e consistência. É interessante notar que quando eu falo de Bíblia, né, pensando num livro, mas na realidade é um conjunto de livros, sabemos que são 66 livros reunidos, né, foi num concílio que houve na igreja, na igreja primitiva, e pegaram os escritos judaicos, né, os escritos dos apóstolos cristãos e juntaram esse livro. E nesse primeiro concílio que houve essa junção, e montou-se a Bíblia, né, houve uma consistência de argumentos. Como assim? Olha só, foram livros ajuntados, né, reunidos em um só, que foram escritos num período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 60 autores diferentes. Alguns teólogos falam em 40 autores, mas quando você olha bem dentro da Bíblia mesmo, existem mais. Alguns concordam em 40, outros concordam em 60. Tá? Eu já ouvi muito esse número de 60 pessoas diferentes que escreveram a Bíblia Sagrada, né? Dentre os reis, dentre os profetas, dentre os patriarcas, dentre os historiadores, dentre os sábios, dentre os apóstolos, né? Dentre todos eles, dá um total de entre 40 e 60 autores diferentes num período de 1.600 anos. Ou seja, eram épocas diferentes, situações diferentes, condições diferentes, meio ambiente diferente, cultura diferente, e todos esses livros reunidos, eles tinham a mesma consistência, ou seja, eles convergiam para uma mesma verdade. Isso demonstra essa evidência interna da Bíblia, que ela tem uma unidade e é consistente. Também podemos analisar com a ação do Espírito Santo. Agora estamos levando já para o lado espiritual, né? O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra ela é poderosa como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. É apto para discernir intenções e pensamentos do coração do homem. Ou seja, é algo muito profundo. Quando você lê a Bíblia com temor e com dedicação e buscando a orientação do Espírito de Deus, você vai ver que realmente há
algo de diferente na Bíblia dos demais livros que nós conhecemos nessa terra, né? Então, o terceiro ponto que podemos destacar dentro ainda desse item evidências internas da Bíblia são as profecias e de eventos futuros. É claro que grande parte das profecias bíblicas já são cumpridas, e existem outras que irão cumprir. A evidência, a fé que temos que os que ainda não se cumpriram irão se cumprir é exatamente dada a exatidão do cumprimento das profecias antigas, que já se cumpriram. Dentre elas, nós temos uma infinidade na Bíblia de profecias acerca de Jesus Cristo, e todas elas se cumpriram no Mestre. Você vai ver que a realeza do cumprimento, né, a exatidão do cumprimento das profecias em Cristo é algo surpreendente, surpreende os mais críticos da Bíblia que nós podemos encontrar nesse mundo, porque ela tem realmente uma evidência interna muito forte. Também nós temos o segundo subitem, que é evidências externas. Tratamos de evidências internas e agora trataremos de evidências externas, né? O que seriam evidências externas? São aquelas evidências em que os acontecimentos narrados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, nos 66 livros da Bíblia, elas encontram respaldo por outras fontes históricas. Se você pegar os acontecimentos, a história do povo de Israel, né, todos os reis, o que aconteceu, as guerras que houve naquela época, né, as guerras que foram tão bem descritas na Bíblia, nos seus pormenores, quando olhamos a história secular, elas se confirmam. Então é uma evidência externa de que a Bíblia realmente ela tem essa supremacia, a mensagem dela é confiável, né? Nós podemos sim confiar no que a Bíblia nos traz de melhor, as evidências de autenticidade das Sagradas Escrituras, né? Muito bem. Então, dentro desse evidências externas, nós encontramos que ela realmente tem respaldo em todas as áreas, outras áreas, além da própria Bíblia. É bem verdade que algumas coisas que existem na Bíblia, muitos pseudocientistas, principalmente a arqueologia, né, contesta, mas a cada nova descoberta que a arqueologia faz, através de suas pesquisas, escavações, enfim, os seus estudos, né, que é interessante, sim, eu acho muito bacana isso, mas há muito que é contestado na Bíblia. A cada nova descoberta ratifica aquilo que a Bíblia está falando, né, confirma aquilo que a Bíblia coloca para nós. Então a Bíblia Sagrada é autêntica em si mesma, tendo a sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos até. O terceiro tópico principal da nossa lição trata da mensagem da Bíblia. Agora nós vamos entrar nessa área, né, que é a mensagem da Bíblia, aquilo que nós pregamos sobre a Bíblia, né? Primeiro, a supremacia da Bíblia, né? O cristão, nós temos uma cultura, vamos dizer assim, a cultura cristã, na realidade, ela é judaico-cristã, né? Ela é uma junção de todos os escritos da lei judaica e confirmadas em Jesus Cristo e recolocadas para nós de uma maneira, digamos, evolutiva, não no sentido de evolução que melhorou, que não melhorou, não, mas no sentido de trazer para o contexto da nossa época atual, da nossa era cristã, desde quando Cristo surgiu, né, aquelas verdades que eram colocadas para os judeus, né? E com as diferenças entre os ritos judaicos e aquilo que o cristianismo prega, Cristo veio trazer. Então, tem uma expressão que é muito usada, né? Uma expressão latina até, sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. Ela confirma que somente a Bíblia é uma regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Dentro da declaração de fé da Assembleia de Deus, né, nós professamos que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão perfeita com Deus. E não somente com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você tem comunhão
com o próximo também, né? Isso é muito importante. Nós não necessitamos, olha, esse termo é bastante interessante, está bem colocado dentro da nossa lição, e vale a pena a gente enfatizar aqui para você, que nós não precisamos de uma nova revelação extraordinária. Parece que tornou-se comum pessoas que trabalham com a fé, que são líderes religiosos, né? Talvez em busca de poder, em busca até mesmo de se destacar, né? Achar que ele conhece mais ou que ele é mais espiritual do que outros, acaba trazendo conceitos fora da Bíblia, dizendo se tratar de uma nova revelação, de revelação divina. E nós não precisamos de uma nova revelação extraordinária dessa. A nossa salvação e o nosso crescimento espiritual, ele é embasado nas escrituras. Daí aquele termo que eu disse, o termo latim, né, que diz assim, sola scriptura, somente a escritura é a regra de fé, não imposições de supostos profetas dos nossos tempos, né? Ou supostos apóstolos, novos apóstolos, trazendo uma doutrina um pouco diferente, falando que é uma adaptação ou é uma revelação que o Espírito Santo deu para que adapte-se às escrituras ao nosso tempo atual. Não, não é nada disso. A Bíblia significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já foi transmitida pela Escritura. Nenhuma tradição humana pode mudar isso. Lá em Apocalipse 28, 18, 19 diz que a escritura está completa e não é para tirar nenhum tio e nem uma vírgula de nada. Aquele que tirar ou acrescentar será tirado da sua parte na árvore da vida, né? Lê lá Apocalipse 22, 18 e 19, você vai ver. Isso então mostra que a Bíblia realmente é a fonte de autoridade para o cristão. O poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, a Bíblia traz algumas metáforas, né? Jeremias capítulo 23, verso 29, traz alguma metáfora falando que o poder da palavra é semelhante a um fogo que consome e purifica, e também como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, que despedaça a penha, que quebra a pedra, né? Isso mostra, são qualidades fogo e martelo, né? Que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Você pode confirmar isso em Isaías capítulo 15, verso 11, e Jeremias capítulo 5, verso 14 também, né? Então, o poder da palavra de Deus, ele é capaz de derrubar fortalezas espirituais, olha só. As verdades que nós aprendemos na Bíblia, não as reveladas, não as supostamente reveladas para determinado grupo específico de pessoas que fala que houve uma nova revelação. Não, a palavra de Deus, da forma que nós temos ela, colocada dentro da Bíblia Sagrada, ela, segundo o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas espirituais. Então nós temos a certeza de que a Bíblia, também Hebreus capítulo 4, verso 12, né, já foi citada aqui, e diz que ela é como uma espada aguda de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo as ações e intenções do coração do homem. Então nós podemos ficar tranquilo quanto ao poder da palavra de Deus. O próprio Cristo, quando venceu o diabo, né? Está lá em Mateus capítulo 4, versos 4, 7 e 10, todo o início do capítulo 4, você vai ver as tentações que Cristo sofreu no deserto, logo após ele ter jejuado 40 dias e 40 noites após o seu batismo no Rio Jordão por João Batista, né? Ele foi tentado pelo diabo e ele venceu o diabo fazendo citações das Escrituras. Então nós vemos que a palavra de Deus, colocada da forma que ela está na Bíblia, não colocando e acrescentando nada, ela é poderosa assim, até para destruir obras malignas. O terceiro item desse tópico principal, nossa mensagem da Bíblia, traz o propósito da Bíblia. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus ensina que a Bíblia é mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus.
cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Você pode até confirmar que essa declaração de fé ela tem base bíblica, está lá em João capítulo, Evangelho segundo São João capítulo 16, verso 8. Você pode também confirmar lá em 1 João capítulo 1, do verso 1 até o 4. Né? Então, nós encontramos dentro da Bíblia códigos revelados, interessante, né? Porque até no meio jurídico, quem estuda ou já estudou, não é o meu caso, mas a gente sabe por amostra de outras pessoas que nos fazem ficar sabendo disso, né? Quem estuda direito, por exemplo, sabe que grande parte do estudo bíblico, do estudo de direito aqui no Brasil, ele busca muitas referências bíblicas para fortalecer a ideia de justiça, né? É assim que trabalham os nossos advogados aqui no Brasil, que eles conhecem muitas passagens da Bíblia, né? Então nós temos ali revelado os códigos morais que é para o bem-estar de toda a sociedade. Oxalá todos respeitassem aquilo que está mostrado e ensinado na Bíblia Sagrada, né? Então, ratifica que a moral bíblica, ela não é relativizada, como eu disse há pouco. Embora os outros povos tenham o seu livro, e para eles a verdade é aquele livro, nós não podemos relativizar a nossa Bíblia com livros de outras religiões, né? Eu citaria budismo, hinduísmo, o próprio islamismo, né? Que é baseado nas profecias de Maomé, que se considera o segundo Cristo, que é de outra linhagem, que veio de Abraão também, mas de outra linhagem, houve outras revelações, enfim, essas coisas todas, elas vão de encontro à palavra de Deus, e o crente precisa estar ciente disso, para não cair nessa confusão que o diabo tenta colocar para nós. Nós não vamos relativizar os valores da Bíblia quanto os livros, nós podemos sim considerar que aquelas pessoas que estão do outro lado precisam obter o mesmo conhecimento nosso, daí a necessidade de nós aprendermos melhor a Bíblia, para ensinar essas pessoas, né? Falar de Jesus para elas, falar como a Bíblia nos apresenta Jesus e qual foi todo esse apanhado que nós fizemos aqui nessa aula introdutória da nossa EBD, ok? Muito bem. Nós temos então aqui agora a conclusão da nossa lição, assim um resumo desse tópico que eu acabei de dizer. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, e cujo alvo principal é levar o ser humano à redenção em Jesus Cristo. Fechando esse terceiro e último tópico. A conclusão, como eu sempre faço com os irmãos, eu gosto de ler na íntegra da nossa lição, que ela traz um resumo bem elaborado, segundo o autor da revista. Ok? A conclusão nos diz assim: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. As maneiras que Deus deu-se a conhecer aqui para o ser humano, né? A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Até tem uma anotação aqui que o teólogo Antônio Gilberto, né, ele escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central é Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida e fazer com que tudo se clareie mais durante esse estudo que nós teremos nesse trimestre, né, sobre as Sagradas Escrituras, que você possa aprender cada dia mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos em uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Aproveite e divulgue esta aula, deixe o seu like, né, para que a gente possa ter mais facilidade em transmitir a vocês, e também participando com outras pessoas, distribuindo para outras pessoas, né, compartilhando com outras pessoas, você estará também obedecendo o ID de Jesus que nós devemos ensinar a todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.